Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Nadab e Abiú, eles foram acender um fogo estranho. Abraão, meus irmãos, ficou lutando, até que Deus viu que realmente ele estava desesperado, porque começou a vir as aves dos céus, e ele enxotava as aves, enxotava. Com certeza era corvo, era águia, era tudo predador do céu para comer aquela carne. Imagina só, meus queridos, quantos vinha, e ele enxotava, ele estava desesperado. Ele lutou tanto que desmaiou. Desmaiou. Esgotou-se a energia de Abraão. Ele desmaiou. Houve uma escuridão nos seus olhos. Quando ele se acordou, ele viu que a carne tinha sido queimada ou assada. A parte que era de Deus foi levada, e a parte que era do homem, os animais, os predadores comeram. Mas nessa hora, Deus renova o pacto com Abraão. Irmão, você consegue ficar nessa situação diante de Deus, em sacrifício diante do Senhor, dizendo: Senhor, queima o que é ruim dentro de mim, queima os meus lábios, revela a tua palavra, fala comigo, a ponto de desmaiar? Eu também não, nunca aconteceu comigo, de desmaiar assim, insistir com Deus, cruz credo. Eu, pequenininho assim, nem dá de ver, dá de ver alguma coisa ali? Essa é a fé de Abraão. Nadab e Abiú vai fazer sacrifício, e eles botam fogo, e a reunião veio, toda a equipe. Irmão, tem um famoso pregador. Eu agora, irmãos, eu abri eu estava orando não, eu não estava orando, mentiroso. Deus assim me dá um tapa na cabeça, assim, e diz: acorda, José. Pá! Ai, ai, ai! Doeu, Jesus. Essa madrugada aconteceu comigo. Vim, gravei, fui dormir. Das 2 horas da manhã, não sei que hora que era. Chegou 4 horas da manhã, não foi 2 horas que eu gravei. Dormi, soninho. Me acordei, Deus me despertou. Não, mas o que é isso, Jesus? Por favor, tenha misericórdia do velho aqui. Deixa eu dormir um soninho. E Deus me deu uma mensagem para entregar. De gravar assim, quando estou falando com você, meu irmão. Mas só assim, falado, não ao vivo. Eu disse: não, Jesus, tá frio, eu estou cansado, tenho que levantar às 6 horas. Me dá uma... Tá bom. Virei para o canto dormir. De manhã cedo me lembrei: meu Deus, eu me acordei e não fui. Mas do que deu? Me esqueci. Deus tirou da minha mente. Pronto, seu bocó de mola. Eu te dei a oportunidade, minha palavra na tua boca, mas tu não entregou. Eu tirei. Só isso. Eu fiquei devendo para Deus. Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Meio-dia eu estava almoçando, conversando com minha esposa, com o pedreiro. De repente Deus me dá outra mensagem. Meu Deus, eu disse para minha velha: vai lavar a louça e fica por aí mesmo, porque eu vou para cima, eu vou deixar o cidadão lá dormir o soninho dele, o desmaio santo dele. E eu corri lá para o rancho e fui gravar aquilo que Deus me deu. Sabe o que Deus me deu? Eu acho que até já mandei, não sei para quantos aí, a meia dúzia. O que Deus, como é que é? Esqueci. O que está acontecendo com a nossa igreja? Mais ou menos isso. O que nós estamos fazendo com a nossa igreja? Qual é o final da nossa igreja? Quando eu falo de igreja, eu falo em toda instituição religiosa. Então você vai ouvir, se já não viu. E vai muitos dias isso aí, até que Deus tira da minha cachilota, eu esqueço de tudo, e acabou o seu assunto, e daí vai ficar por isso mesmo. Mas eu acho que vai longe, não sei, Deus sabe. E Nadab e Abiú vai lá e faz aquele away, como aquele
pregador famoso, e bota rádio, e bota televisão, e bota ginásio de esporte, a Igreja Mundial, lá no templo de Jerusalém, não sei das quantas, e aí a Igreja Católica está fazendo uma sede mundial, porque existe um templo lá nos confins dos infernos, e lá na outra cidade tem outro templo, nós temos que fazer um aqui em Brasília, temos que fazer um outro lá na Aparecida, temos que fazer outro lá em Roma, e eita, carnaval! É isso que o diabo gosta, é isso que o diabo quer. Confusão na igreja dos crentes, fandango, trago e mulher. É isso, só isso que ele quer. Deu para entender? E aí tá Nadab e Abiú, faz aquele alvoroço todo, vem todo Israel, porque nós somos o novo sacerdote, e o nosso pai está doente, e ele vai morrer e vai para o céu, e nós vamos aqui substituir ele, a glória de Deus vai descer. E todo o povo de Israel foi convocado, humildemente, andando quilômetros, para trazer oferta, porque agora a glória de Deus vai descer, e nós vamos ver, meus queridos irmãos, só que muito ao contrário do que o seu pai fazia. Cuidado. O seu pai se escondia lá além do véu, ele colocava sininhos na barra do vestido, e quando ele se mexia, não está aqui a minha chave, quando ele se mexia, aquele sininho batia, era sinal que ele estava vivo, estava oferecendo sacrifícios a Deus, até que a glória de Deus descesse lá no Jequiná de Deus, entre os dois querubins, e o cheiro suave subia, irmãos, e aquele cheiro saía além do Santo dos Santos, e o povo de Israel louvava a Deus. E eles vinham de lá de dentro com o sangue do cordeiro e aspergia sobre as pessoas e dizia para o povo que o pecado deles estava perdoado e o sacrifício que ele tinha oferecido primeiro por ele e pelos seus filhos e pela nação de Israel, Deus aceitou o sacrifício. Mas o fogo de Deus vinha da glória, o Jequiná de Deus, a presença de Deus. E aí, meus queridos irmãos, demorou um pouco, como aconteceu com Abraão antes, 400 e 500 anos antes. Abraão desmaiou, mas não botou fogo. Eles esperaram um pouquinho, e daí tem pregador em cima do palco de show lá, porque não é púlpito, e começa a dar rajada de língua estranha, inventa a revelação, e pula daqui. E é um artista, irmãos. É um artista. E toda a galera lá embaixo, oh, glória, oh, que culto gostoso, oh, mas esse pastor é uma tremenda bênção, isso foi forte, e pá, pá, pá. Ele pega a oferta e pega o dinheiro e, ó, se manda. No ano que vem, ele vem a mesma coisa e faz a mesma ladainha. Assim como acontece no Balneário Camboriú, nos Gideões lá. Irmãos, eu participei daquilo há mais de 30 anos. Eu conheci o fundador. Ele foi aluno junto comigo no curso Bereano por extensão. Eu entrei no assunto já hoje e esqueci, me perdi. Quando eu estava falando daquele cidadão lá, o gringo, lá dos Estados Unidos, lá, o alemão, Sacramento da Hóstia. Ele falou que a igreja ia subir, nós tínhamos a crença que a igreja subiria para o céu e o Espírito Santo também deixava a terra e ficava só lá no céu. E se você não fosse batizado com o Espírito Santo, você ia ficar, e você ia aceitar a besta, e você ia morrer com teu sangue, para não receber o sinal da besta, porque você não podia comprar e nem vender. E toda a igreja vivia no evangelho do medo, do Sinai, não do Calvário. E quando ele pregou que o Espírito Santo ia atuar na terra, ainda depois do arrebatamento, deu um zum. E ele disse, irmão, falava um português bem atrapalhado. Eu prego sobre o Espírito Santo 20 anos. Imagine, 1900 há 50 anos atrás, mais ou menos. Eu era um piá. Jovem, né?
Tive o privilégio de ser convidado pelo meu pastor, de certo ele viu potencial em mim, ou que alguma coisa ele viu em mim, não sei porquê, mas estava investindo na minha pessoa. Naquele tempo, os pastores investiam nos seus membros. Hoje, sabe o que acontece? Ninguém passa o cajado para ninguém. Morre o pastor, aquele de chapéu grande, o outro, se acaba a igreja porque é um movimento feito pelo homem, não é pelo Espírito Santo. E naquele tempo, meus queridos irmãos, os pastores investiam nos jovens. E aquele investiu na minha vida. Com certeza, pastor Valdomiro Souza, você deve estar morto, mas o seu genro e a tua filha ainda vivem, os seus netos. Mas eu nunca me esqueci o bem que você fez na minha vida. Quase 50 anos atrás. E eu fui, irmãos, parece que foi em Camboriú, se não me falha a mente. Ficamos uma semana lá estudando. E naquela aula sobre o Espírito Santo entrou uma grande dúvida nos pastores catarinenses, talvez os brasileiros, mas a convenção era para os catarinenses, de que nós acreditávamos que o Espírito Santo subia e a terra ficava vazia, entregue na mão do Satanás, da besta, do falso profeta, porque aquele algo que o detém, nós acreditávamos que era o Espírito Santo. O algo, falava sobre o Espírito Santo, mas algo não é Espírito Santo. Algo é a igreja do Senhor. E o Espírito Santo, irmãos, pega a igreja do Senhor como noiva. E na figura de Eliezer, lá em Gênesis, entrega na mão do pai Abraão, e pai Abraão entrega na mão do seu filho Isaac. Isso é simbologia. E aí faz as bodas do cordeiro. Mas o Espírito Santo continua livre. Eliezer continua livre. E ele disse, olha, nós não vamos discutir. Se nós deixar essa festa de lado, vai todo mundo se desviar, ninguém vai se salvar. Não vou discutir, ele disse, o conceito de vocês, ou a maneira de vocês encaminhar a igreja. Mas vocês vão e procuram versículos bíblicos, fundamento bíblico, e venha amanhã e discute comigo. Mais de 50, 60 pastores, todos Santa Catarina e Sudoeste Paraná, reunidos, irmãos, até as 3 horas da manhã. O que nós vamos dizer para esse alemão, para esse gringo aí, esse americano? Qual é a argumentação? E o que ele vai mostrar por dentro da Bíblia para nós? 3 horas da manhã estava todo mundo casado, porque a aula de manhã, de tarde, de noite, depois tomaram um cafezinho, comeram alguma coisa, e depois ficaram discutindo às 3 horas da manhã, que nem E eu junto, eu era um jovem, não falava nada, mas só ouvia. Que nem corujinha, né? A coruja só olha e pensa, não fala nada, mas ela pensa. Ela não fala, mas ela pensa. Eu estava lá com uma corujinha, não falava, mas pensava. Aprendendo, Deus me preparando para o ministério pela qual hoje estou exercendo. Chegou num dia, no outro dia, todo mundo com a cara de tacho, né? Com os olhos como eu estou agora, de sono. E se apresentaram perante, então, meu pastor, o senhor apresenta os seus argumentos, que nós apresentamos os nossos. Ele, humildemente, ele começou a abrir a Bíblia Sagrada e foi mostrando, e foi mostrando. E eu nem vou, meus queridos irmãos, argumentar com vocês, mas eu só vou dizer um versículo. Zacarias 12:10. Olharão para mim aqueles a quem transpassaram e chorarão amargamente como alguém que chora pelo filho que morre, filho primogênito. E eu mandarei sobre ele o espírito do choro, o espírito de conversão, de arrependimento. Eles se converterão a mim. Deus, a noiva do Cordeiro está lá em cima, mas Deus trabalhando com o seu Espírito Santo aqui na terra. Amém? Encerra nessa parte. Nadab e Abiú estavam ali honrando e tal, e de repente um se cansou, olhou um para o outro, sabe uma coisa, vamos acabar com essa palhaçada. Vamos pegar um foguinho estranho aí, ó.
Em vez de ele acender e para cima, e o povo bater palma, aquela fumaça do cordeiro assado, na libação, todo molhado, como Isaías fez lá no monte, lá, Isaías não, Elias, bota água aí, bota água, bota, enche tudo, faz um rego em redor, um vale em redor, enche. Agora eu vou orar a Deus, Senhor, tu sempre me ouves, prove, Deus de Israel, que tu reinas sobre Israel e que esses homens aí, esses deuses aí são tudo mentirosos. Aleluia! Queimou até as pedras. Não só o cordeiro, porque ali foi o holocausto. Ali não foi sacrifício. Queimou tudo. O povo olhou aquilo tudo. Só o Senhor é Deus. Agora, seus vagabundos, sabe o que Deus me manda fazer? Pegar aqui uma espada afiada, ó. 250, mais 200, 450. Elias pegou sozinho. Eu acho que botar o pescoço assim mata, porque eu sou um cabeça dura, um bocó de mola. Por causa disso, Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Cuidado. Quando ele botou aquele fogo, em vez de ir para cima, veio para a cara deles, eles foram fulminados na presença de Deus. Quando Arão viu que os seus filhos tinham sido fulminados, Arão botou as duas mãos na cabeça e veio gritando, pedindo misericórdia e tal. Moisés saiu correndo de atrás de Arão e disse, Arão, não fala uma palavra, rapaz, fica quieto, não murmura, porque vai que essa praga, esse juízo de Deus se estende sobre todo Israel, ele fulmina com todos. Porque todos estão levados pelo engodo da mentira, Abraão. Não há verdade nem sacrifício, Abraão. Arão. Abre o olho, Arão. Ô irmão querido, em nome de Jesus, observa o que está sendo oferecido no altar, querido. Observa, meu irmão. Trabalhe, peça orientação do Espírito Santo, não é lá só aquela liturgia pobre, miserável, que não converte ninguém, contenta, mas não sustenta. Sai dela, povo meu, eu não estou angariando, irmãos, membros para a minha igreja, Deus que me livre, que me guarde. Eu já pastoreei 35 anos, Deus me deu esse tempo, essa oportunidade para abrir os teus olhos. Eu estou fazendo prazerosamente, porque eu estou aqui agora, nem sei que horas tem, irmãos, mas deve ser quase meia-noite. Mas estou prazerosamente transmitindo a palavra de Deus, 23 horas e 26 minutos. Cuidado. Não vai atrás de um homem. Sirva a Deus. Glória a Deus. Sirva a Deus. O que eu vou fazer, irmão José, hoje? Cumpra teu dever. Se você é membro, mas chega em casa, faça com os bereanos, no livro de Atos dos Apóstolos, que quando eles ouviam os apóstolos falarem da palavra de Deus, os irmãos de Bereia, eles iam para casa conferir tudo aquilo naquele tempo. Não tinha isso que nós temos agora, esse recurso. Era no ouvido, no palavreado. Mas eles gravavam tudo. Parece que até que eu vejo os bereanos, olha, nós vamos em 10 e cada um grava uma parte. E depois nós vamos discutir para ver se esses discípulos de Jesus falam a verdade. Primeira igreja, os bereanos, ou denominação, vamos falar de outro termo. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Vamos voltar. No Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 1. Eu não queria ser assim, mas paciência, me ajuda. Tenha paciência comigo, por favor. Porque eu vejo tantas coisas assim,
e joga assim no ar e sacode. São que nem cachorro jaguar, sacode o pelo. Ainda que estão fazendo isso para a glória de Deus, tantos pastores que tem aí, quantos canais, irmãos, que tem discussão sobre o Apocalipse. O Apocalipse, é isso que eu estava falando. O estudo do Apocalipse, irmãos, em outras denominações, chamada cristã, não na Assembleia de Deus. Aí eu defendo essa instituição. Ele começou a aparecer paulatinamente, vergonhosamente, dos anos 50, 60. Vamos botar dos anos 60, porque a partir de então também fui um pesquisador da Bíblia Sagrada desde os 14 anos. Aos 13, eu comprei a Bíblia. Aos 14, eu me acordava às 4 horas da manhã, estudando a Bíblia, livro por livro, na Rádio Transmundial, em Quito, Equador. Ali tinha um programa que eles liam a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, versículo por versículo. E eu, às 4 horas da manhã, não tinha despertador como eu tenho agora. Deus me despertava, eu me acordava e lia. Quando terminava o programa, entrava outro programa em língua estranha lá, que não sabia o que era, aí eu desligava o rádio, dormia mais um soninho até às 6, ou até às 6h30, por aí, 7 horas eu descia para ir trabalhar, para chegar ao serviço às 7h30, todos os dias. Irmão, no antigo jornal Mensageiro da Paz, já vou terminar, porque já foi 21 minutos, e outro dia eu vou entrar no Apocalipse novo, porque só nem entrei, mas é bom, eu faço essa introdução para os irmãos entenderem. Antigamente existia um jornal chamado Mensageiro da Paz, eu creio que alguns veteranos se lembram disso, nem todos, talvez 1%, entre todo o povo assembleiano de Santa Catarina. Alguns pastores também vão se lembrar disso, os veteranos, os jubilados como eu. Existia um estudo no jornal Mensageiro da Paz, isso parece que era semanal ou mensal, uma coisa assim, parece que era mensal. E todas as igrejas tinham a responsabilidade de comprar pelo menos 30 exemplares, e depois passou para mais exemplares para entregar para os obreiros do campo, porque uma sede, eles comandavam uma região de 30, 40, 50 municípios. Hoje, cada município tem um pastor-presidente, vira uma bagunça. Mas não estou criticando, mas aí todo mundo quer ganhar o seu tostãozinho, pão nosso cada dia. Tem um chamado, enviado, oferecido e um metido. Entendem que é? Tem tantos metidos, oferecidos, mas poucos enviados, poucos chamados. E tinha um estudo, meus irmãos, só 2 minutos eu vou parar, que eles tinham um projeto assim, ó. Você, pastor, pode botar na sua igreja, e eu já estou com uma comichão aqui na minha cacholeta já há muito tempo. E eu expliquei para o irmão de um município bem longe daqui, que ele assiste também o estudo, é assíduo. Eu disse, irmão fulano, você aplica isso na sua igreja e faça esse estudo. O irmão teve uma ideia santa e sagrada de colocar a Bíblia como um edifício de 66 andares. Olha a esperteza do abençoado, aquele que Deus iluminou para esse fim. E aí ele diz, nós vamos entrar no edifício, hoje nós vamos entrar no subterrâneo, no térreo, que era o Gênesis. E ele entrava no primeiro capítulo, era na sala, e daí ia no quarto, ia na cozinha, ia no banheiro, ia na subsala. E ele ficava, meus irmãos, dentro da primeira sala, os 7 dias da criação, e foi. Naquele edifício, ele terminava o livro de Gênesis, naquele apartamento. Vamos para o primeiro andar, o Êxodo. Vamos para o segundo andar, o Números. Vamos para o terceiro andar, o Levítico. Vamos para o segundo andar, o Número. Vamos para o terceiro andar,
o Deuteronômio, vamos para o quarto andar, o livro de Josué, vamos para o cinco andar, os livros de Juízes, e assim sucessivamente. Até o 66º andar, que era o Apocalipse. Cada um, irmão, quando eu descobri aquilo, eu não perdia um jornal Mensageiro da Paz. Eu viajava longe de bicicleta, domingo de manhã cedo, porque não tinha ônibus aos domingos. Eu me vi estrada de barro, poeirada, às vezes chovia, mas quando sabia que tinha lá, que mais ou menos era a semana que tinha chegado, eu ia lá para assistir a escola dominical e eu vinha com aquele... O meu exemplar eu trazia. E eu ia degustando tudo aquilo. Uhum. É por causa disso que a minha mulher disse, o que você tem na cabeça? Que grava tanto, que tem tanta coisa e fala tanto. Minha mulher fica admirada, todo mundo fica admirado. O que o senhor tem? O que o senhor toma? Agora vem uma irmã e diz assim, cuidado, o senhor vai ficar meio ó. Eu digo, não, minha filha, eu tô ó. Meio ó? Tá você, porque você não tem o discernimento do cérebro e os neurônios. Expliquei para ela alguma coisa. Eu disse, se você está sofrendo isso, essa variação de sonhos à noite, ou pesadelo, então tem que tomar tal e tal remédio. Você é nova ainda, uma menina, uma criança. Ela ficou admirada, porque com essa idade ela, uma jovem, já estava pirando. Eu, com certeza, ela estava julgando que eu estava pirado. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, volto daqui a pouco. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou dormir um soninho, que o meu olho está pequenininho. Glória a Deus. Aleluia.